Vamos lá, pessoal. Hoje o nosso assunto é model, nossos modelos. Como vocês se lembram, eu tenho ali uma ligação bidirecional entre um modelo e o banco de dados. E nesse caso, a gente vai ter dentro do framework, para cada tabela que existe no banco de dados, vai existir um modelo, uma classe que vai interagir com essa tabela. E é essa classe, esse modelo, que vai ser responsável por fazer aquela integração que vocês estão vendo ali. O modelo ele vai ter todos os meios de como criar, ler, atualizar ou deletar algo dentro de uma tabela do banco de dados. E como é que eles fazem isso? Primeira coisa, de acordo com a padronização, os modelos normalmente, não significa que é obrigatório, mas normalmente todos os modelos ficam no diretório chamado app/models. E aí nós teremos essas classes, elas estendendo essa classe Illuminati Database Eloquent Model. Então, toda vez que você tiver um modelo, esse modelo obrigatoriamente precisa estender essa classe para que ele consiga implementar todas as características de um modelo. Então, aqui tem como é que eu crio um modelo utilizando o Artisan. O Artisan também tem um esquema de criação de modelos. E aí eu preciso invocar o Artisan através de PHP. E aí eu vou ter... Opa, espera aí que tem um errinho aí, eu já vou corrigir aqui para não gerar dúvida. Esse cara aqui, ele não é o nome do modelo. Só um minutinho aqui. Esse cara aqui é o... Deixa eu ver aqui. Interface de comando. E aí o Artisan vai tendo essa característica aí, tem uma implementação dentro dele que vai criar o modelo a partir daquele comando make ali. E o último parâmetro, como vocês se lembram, é sempre o nome do arquivo a ser criado. Só que a gente pode fazer isso de outra forma também. Eu também tenho a possibilidade de criar o meu modelo aliado no mesmo comando eu criar a minha migração. Então ele vai funcionar da mesma forma, só que eu coloco ali os dois traços e digo para o Artisan que quando ele for criar o modelo ele vai criar uma migração junto. Ou se eu quiser utilizar na linha de baixo ali, é o mesmo comando, mas na linha de baixo ele coloca um atalho. E aí funciona da mesma forma, a única coisa que vai mudar é isso aqui. E quando ele criar o modelo Flight, ele vai criar a migração junto e vai colocar cada um na sua pasta específica. O que é importante a gente lembrar? Que para que tudo funcione corretamente, a gente tem uns tipos de convenção. Então, por convenção, a tabela ela precisa estar no plural do que é apresentado como nome do modelo. Então, se eu tenho um modelo chamado Flight, a tabela relacionada a esse modelo Flight ela precisa se chamar Flights. Isso é muito fácil na língua inglesa. Se você for programar todo o seu site em inglês, isso funciona de uma forma muito legal, muito fácil. Na língua portuguesa, ela também funciona, só que você precisa ter um pouquinho de atenção de como que vai trabalhar essa questão dos plurais aí. E você também pode explicitar qual é o nome da tabela dentro da sua classe.
Então, esse aqui é um exemplo. Eu posso criar o nome manual da tabela. Eu não quero que a tabela seja flights. Eu quero que ela seja myFlights ou o nome que quiser de tabela. Eu preciso criar dentro da minha classe flight, eu preciso criar uma variável protegida com o nome table, e aí eu coloco isso dentro de aspas simples, aspas duplas. Ele vai colocar isso aqui, ele vai injetar o nome dessa tabela diretamente no modelo, e aí vai ficar tudo certinho, vai funcionar perfeitamente. Aqui são alguns exemplos. Ó. Cada modelo que você encontra no Eloquent, ele vai ter uma característica muito fácil, muito facilitada, na verdade. Todos os nossos métodos para trabalhar com CRUD, como vocês viram, eles já existem definidos na interface. Então você consegue construir consultas de uma forma muito simples. Esse primeiro exemplo aqui, ó, é uma linguagem PHP, não é ainda não é na Vue, isso aqui é como se a gente estivesse utilizando dentro do nosso controlador, mas aqui eu defini uma variável em PHP chamada flights. Essa variável ela recebe o resultado da função chamada all. Então, esse modelo aqui que a gente definiu, ó, flight, ele tem acesso a essa função chamada all, que tem a função de carregar uma coleção com todos os registros que existem dentro da tabela flight. E aí eu consigo, com esses registros aqui definidos nessa variável, usar um for each, e esse for each e eu consigo manipular esses dados e exibir esses dados. Então isso aqui é um exemplo. Essa coleção que vocês viram que o all retorna, ela retorna uma coleção de objetos. Então aqui, por exemplo, eu tenho flight que aponta name. Esse name aqui é o campo definido dentro da tabela. Então ele recupera esse campo através do objeto, e eu posso utilizar somente por essa seta aí, acessar todas as variáveis que estão registradas dentro desse objeto, e esse objeto consequentemente tem todos os campos da tabela, como a gente conhecia lá com qualquer ORM que a gente já trabalhou. Aqui na parte de baixo é um pouquinho diferente, ó. Na parte de baixo eu tenho uma variável chamada flight, que ela carrega um único registro. Esse registro ele é buscado pela função find, e ele vai buscar o ID registrado nessa tabela. Então, flight find 1. Se existir o flight na tabela com o ID 1, ele retorna e coloca isso aqui nessa variável, e eu consigo exibir. Então, como vocês viram aqui, ó, o flight all ele pega todos a coleção, o find ele pega só um elemento por cada vez. Também temos a opção de utilizar em conjunto com o find uma função muito simples, que é a função delete. Então aqui eu tenho, ó, eu encontrei o objeto flight, é um objeto válido, recuperado do meu banco, eu simplesmente venho aqui e apago ele utilizando o método, e esse objeto vai ser excluído do meu banco, vai ser removido do meu banco. Outra opção aqui, ó, é uma opção um pouquinho mais completa, mas ela é feita com uma consulta. Então, a partir do flight, que é a classe, a partir do modelo, eu consigo utilizar uma consulta where. Então, where, se dentro do meu campo active eu tiver setado como true, se esse flight, por exemplo, for ativo, se ele tiver com 1, ele vai buscar o primeiro, aqui o first, essa função aqui, ele vai buscar o primeiro registro no banco que está com o campo active marcado como verdadeiro. Então ele retorna um único registro, e esse único registro vai ser
deletado. Então essa aqui é uma consulta um pouquinho mais complexa do que aquele find lá. Mas ele vai vir aqui, vai criar automaticamente um SQL com esse where, que eu defini aqui, active1, e ele vai pegar o primeiro registro que ele encontrar e vai deletar da mesma forma que ele fez no exemplo anterior. Vou trazer aqui o site para vocês e eu vou mostrar aqui, ok. Se vocês repararem bem aqui, eu excluí tudo que eu tinha feito, todas as outras migrações. Por quê? Porque eu vou utilizar, deixa eu limpar aqui, vou utilizar isso aqui agora para criar junto com o modelo. Então, se eu for criar um modelo, eu chamo PHP artisan make model, criar o modelo. Meu modelo vai se chamar post, aquele primeiro que a gente fez. E eu quero que junto com o modelo ele crie a migração. Então, migration, traço migration. Executei o meu comando e aí ele criou aqui, ó, o modelo e ele criou a migração. Então a migração está aqui, como vocês viram. Só vou colocar aqui, ó, o table e vou dizer que eu quero uma string do mesmo jeito que eu tinha feito. Essa string aqui vai se chamar título. Ok? É a mesma coisa que a gente tinha feito aquela hora, não mudou nada. Mas aqui, ó, no meu app, reduzir aqui, ó, meu site app models, ele criou um modelo para mim chamado post. Outra coisa que ele deve ter feito aqui, eu vou abrir de novo o banco aqui. Ele criou aqui como posts, ó. Ele já entendeu. E quando eu dei o comando para ele criar um modelo chamado post, que a minha tabela vai se chamar posts, ele aplicou o plural para mim. Então eu venho aqui, ó, post extend model. E aí eu posso utilizar agora qualquer uma daquelas funções que a gente estava vendo, de consulta, de leitura, de exclusão, qualquer traço, qualquer coisa que eu precisar utilizar que venha a partir dessa classe modelo que já foi carregada, já está disponível para eu utilizar. Ok? Então, no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os controladores e como que a gente une todos esses dados para formar uma página.